Então, você tá lá pedindo conselho, e tal. Primeiro que se você vai para terapia e pede conselho, é isso, né? O seu terapeuta nunca ia falar, ah, você tem que se separar, não tem que se separar. Não é assim que o processo terapêutico funciona. Mas é assim que a IA funciona. E ela não vai entender que a postura dela tem que ser outra. Não, não é assim, gente. Não... Então, é isso. As pessoas estão entregando decisões, pedindo conselhos, num espaço que não foi feito para isso. Essa parte emocional é muito complicada, né? Porque a gente quer o melhor caminho, a gente quer a melhor resposta, né? Quantas vezes na terapia eu não queria que o meu terapeuta me dissesse qual caminho que eu devia escolher, qual o lado que eu devia fazer isso ou não devia? Devia mudar de emprego ou não devia? Devia terminar o relacionamento? Devia começar o relacionamento? E, e é muito gostoso se existisse uma forma de você ter uma resposta certa para as coisas, né? E o GPT, e a inteligência artificial, nesse momento, entra como uma muleta, como se realmente soubesse. E assim, não adianta o quanto a gente explicar para ele, né? Se a gente escrever, sei lá, 5 livros e der os 5 livros sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a mesma coisa do nosso parceiro, ele não vai saber a resposta. Ele não tem como saber a resposta. Como o terapeuta não vai dar a resposta pra gente, porque não é sobre alguém, não é sobre o externo, né? Claro, a gente pede conselho pros amigos, a gente pede conselho pros mais velhos, para seja quem for, para a inteligência artificial, e isso serve de alguma forma para que a gente tome uma decisão. E a gente gosta muito de tomar decisão baseada na opinião do outro, porque aí a gente culpa o outro se não deu certo, né? A gente não culpa a gente mesmo. E também é uma muleta que a gente faz, isso gostosinha ali de, ah, eu fiz essa decisão que era errada porque fulano me disse. No caso, o GPT disse, essa muleta que acontece aqui, né? Mas é algo extremamente perigoso, porque ele é perigoso, inclusive, para estudo, né? Ele é perigoso para muita coisa do que a gente consome. Porque eu adorei um exemplo de ver o GPT, ele funciona como se fosse uma calculadora. Ele é uma ferramenta. Então a calculadora você vai colocar 2 mais 2, ele vai te dar a resposta. 4. E é só isso. Ele não serve para mais nada. Ele não serve para entender mais nada, a não ser o que você está dando de pergunta naquele momento. E ele é um assistente. E a gente utilizar ele com algo para aprender e ter um senso crítico, se a gente já tem isso, é maravilhoso. Mas, inclusive, como a gente estava falando anteriormente aqui, Cintia Cruz, o GPT afeta a criação do nosso senso crítico, né? Porque como a gente vai desenvolver o senso crítico se a gente não lê algo longo, se a gente não consome um conteúdo de vídeo longo, se a gente não consome algo que vai dar uma resposta para a gente aonde a gente vai criar a resposta, né? O GPT nada mais é do que algo que influencia o nosso senso crítico porque ele pensa pela gente, entre aspas. Ele dá a resposta para a gente. Mas isso é muito perigoso. E é isso que a terapia de verdade fomenta, faz você. Ela não vai te trazer resposta e tal, porque você precisa ter capacidade, senso crítico, autoconhecimento para construir essa resposta dentro de você. Então, o caminho da terapia de verdade é fazer com que você construa isso, essa capacidade dentro de você.